Queridos, então, a gente vai começar a nossa aula 8, parece que foi ontem que a gente começou, não é? Vocês veem, já estamos na 8, e é muito rápido, a gente só tem 10 aulas nesse livro, então, inclusive, hoje a gente vai ter esse primeiro momento que é de propriedades periódicas, que é uma matéria super fácil, bem curtinha, e é bem, muito provavelmente já inicia a aula 9, né? Até eu fiz o calendário já com essas possíveis alterações, porque alguns conteúdos são mais curtos, outros são mais extensos, já prevendo alguma aula estendida, uma aula mais resumida, o professor fez apenas por uma questão didática, essa divisão, esse cronograma de aulas para nós termos o livro. Né? Oi, querido. Sempre no final de cada livro a gente tem um simuladinho, onde vocês vão entrar lá no site, vão fazer o simulado com o tempo, vão marcar a alternativa e os resultados de vocês vêm direto para mim. Tudo bem? Bom, então, a gente vai começar hoje uma aula muito fácil, muito simples e que, repito, dá-se muita atenção para esse ponto de tabela, sendo que, na verdade, a primeira parte tem permeado mais as provas nos últimos anos. Por isso que é muito importante realmente fazer esses temas, pessoal. Se vocês perceberem, o tema dessa primeira parte de tabela é gigantesco, eu acho que é o maior tema que a gente teve até hoje. E é um tema muito, muito importante, porque a gente tem que saber, por exemplo, quem é que faz sais coloridos, metais de transição, quem é que explode em contato com água, alcalinos, quem é que forma ácido, quem é que forma base, metais formam bases, não metais formam ácidos, quem é que produz luz amarela, sódio. Então essas coisas sempre caem, as provas usam como grandes assim, cernes de questões, digamos, e a parte de potencial e energia de ionização, afinidade eletrônica, isso fica às vezes escanteado, porque eles acabam priorizando coisas mais, digamos assim, pontuais da tabela periódica. Mas isso aqui, de certa forma, não pode ser deixado de lado, por quê? Porque é importante sim, e além disso, explica muito outras partes da química. Por exemplo, por que a ligação de hidrogênio se forma? É aqui que a gente encontra subsídios para entender isso. Como é que se forma, por exemplo, sei lá, as reações de substituição, de adição na química orgânica? É por causa do efeito indutivo, por causa do efeito mesomérico, tudo explicado pela eletronegatividade que a gente tem aqui. Então são 4 propriedades principais que explicam muitas, muitas coisas na química. São a resposta para muitos porquês na química, certo? Então eu vou começar com a definição que é bem simples de propriedades periódicas, que não tem a palavra periódica por nada, como um adereço, só como um enfeite no termo. Não, propriedades periódicas são propriedades que se repetem ou variam. São propriedades que variam, isso é muito, muito importante. Propriedades que variam de forma semelhante nos períodos. Que variam. Tá? Então, não é só aumentam, podem diminuir, podem aumentar. Portanto, a variação é que é semelhante. Variam de forma semelhante, nos períodos. Semelhante nos períodos. Isso é muito, muito importante. Tá? Então, se a propriedade é periódica, é o período que me interessa. Então, a gente vai atrás dos períodos da tabela para encontrar essas variações. Uma outra coisa que é essencial aqui é o gráfico disso, que já teve questão na URG de 2009, se eu não me engano. A questão foi maravilhosa e eles mostravam um gráfico como esse, sem os elementos descritos, e perguntavam quem poderia ser o elemento da ponta, tá vendo? E quem poderia ser o elemento da ponta. Tipo, do vale e da crista, do ponto de mínimo e do ponto de máximo. Isso é uma coisa muito, muito importante, foi uma questão, assim, tragédia, foi questão tragédia. O pessoal olhou a questão, não sabia nem por onde começar, achou horrível. Putz, o que é isso? Parece um eletrocardiograma num momento bacana, assim, e tal. Eu não sei nem o que é, do que se trata. E era uma questão muito fácil. E eu vou pedir, por favor, que vocês, por gentileza, peguem a tabela aqui da página anterior, não, da página 95. Pode ser? Fica com a tabela na página 95 aberta na tua frente, tá? Pode ficar com ela ali, por gentileza.
Coloca o teu dedo no elemento 1. Vamos fazer esse movimento, ok? Pega o teu dedinho, pode ser indicador, prefiro anelar, né? Enfim, contrair relacionamento agora, pode ser, não tem problema. Pega o dedinho que mais te convier, né? Ou te convir, no caso, e, por favor, coloquem ele em cima do elemento de número 1. Pode ser? Colocou? Tá. Esse gráfico é um gráfico cartesiano. Ele sempre vai associar a propriedade, qualquer ela que seja, qualquer propriedade que seja, com o número atômico. Tá vendo? Com a ordem crescente de número atômico. Então, essa propriedade que ele está avaliando aqui, ela aumenta para a direita. Essa é a variação dela. Então, olhem só como é que ela varia. Coloca o dedinho em cima do hidrogênio, tá vendo? Quem é o próximo elemento? L. Vai para o L. Tá vendo? Olha para o quadro agora aqui. Qual é o próximo elemento? Olha só a energia do lítio, é muito pequena. Porque sempre começa muito pequena e acaba aumentando. Vai indo, vai aumentando, vai aumentando. Quem é o elemento de maior energia de ionização nessa coluna? Neônio, tá vendo? Então, em qualquer... Ó, vai para a próxima. Quem é a próxima? Sódio. Então, tu voltou com o teu dedinho lá para o sódio. E aí tu vai crescendo, crescendo, crescendo. E quem é o maior daquela linha? Argônio. Então, sempre que vocês leem uma tabela, vocês leem como se vocês estivessem lendo um parágrafo. Tu vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, a variação periódica, ela também é assim. Ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. E tu nunca pode marcar, nunca, jamais, em nenhum gráfico de propriedade periódica, um ponto de mínimo ou de máximo que não esteja no início ou no fim. Ou seja, na coluna 1 e na coluna 18. Essa é uma das máximas mais importantes que a gente tem aqui em tabela periódica. Porque se ela varia nos períodos, sempre ou a primeira coluna vai ser a menor, ou a primeira coluna vai ser a maior, caso a propriedade decresça. Então, sempre que vocês tiverem gráficos como este aqui, vocês vão ter nos pontos de mínimo elemento da coluna 1 ou da 18 e nos pontos de máximo 1 ou 18. Nunca pode ter um elemento da coluna 2 aqui. Não, porque as propriedades elas variam de forma semelhante nos períodos. Como acabei de mostrar para vocês, o potencial de ionização que a gente vai estudar logo a seguir, ele aumenta conforme o aumento do número atômico num período. Então o hidrogênio é pequenininho, o L é grandão. Ó, o lítio é pequenininho, neônio é grandão. Sódio pequenininho, argônio é grandão. Né? Então esse movimento que tu fez na tabela assim, ó, tá vendo? Ó, assim, de zigue-zague, inverte a tabela agora, inverte a tabela. Pronto. Tu acabou fazendo assim, entendeu? É esse movimento que tu tem que fazer. Então, se cair uma questão dessa, não cometam esse erro, não cometam essa gafe, certo? Sempre no início, ou seja, no ponto de mínimo, tem que ser elemento da coluna 1 ou 18, e na crista sempre tem que ser elemento 1 ou 18. Tem alguma propriedade que acabe obedecendo isso? Não alguma, sim algumas, muitas, na verdade. 4 delas são essenciais, as outras são totalmente irrelevantes. Não são importantes, não. Eu vou apenas passar para vocês quem são os expoentes dessas propriedades, vocês nem precisam cuidar muito elas, não. Agora, tem 4 que são essenciais, e eu vou começar com essa aqui, que é primordial, ela explica todas as outras. É a partir dessa primeira que todas as outras vão ser literalmente entendidas e melhor compreendidas, e ela se chama raio atômico. Raio atômico é a propriedade mais importante periódica que a gente tem, porque ela vai indicar aqui, queridos, a dimensão do átomo. Então esse é o raio atômico. Dimensão. Eu vou chamar de RA para a gente montar depois uma tabelinha padrão para que a gente possa otimizar o conhecimento. O raio atômico sempre vai indicar a dimensão do átomo. Ou seja, o quão grande, o quão pequeno ele é. A gente vai aqui literalmente abstrair os orbitais atômicos vistos nas aulas anteriores, o S, P, D e F. Porque como a nossa precisão de tamanho de átomo, ela, de acordo com a tecnologia, não é tão grande, o mais perto de um átomo que a gente viu é esse átomo aqui que a gente tem até na parte de atomística. Eu vou mostrar rapidamente para vocês aqui, ó. Esse é o nosso maior, ó, é assim que a gente vê o átomo, tá vendo? A partir de um mapeamento de uma técnica chamada de microvarredura por tunelamento.
Então ele começa a lançar ondas eletromagnéticas e conforme as ondas são absorvidas numa superfície, o equipamento vai marcando o relevo da onda. Então é isso aqui que a gente enxerga como um átomo. É o mais perto que a gente chegou. A gente não tem como prever ali o orbital, aquelas figurinhas que nós já vimos, não é? Graças à matemática. Então a gente vai trabalhar sempre numa escala muito pequenininha de dimensão e vai pressupor que esse átomo seja justamente um átomo esférico, circular. Se fizermos uma secção nele. E se ele for uma circunferência, for um átomo circular, obviamente essa circunferência, esse átomo circular, pode ser medido ou dimensionado via o raio. Como assim? Se o átomo for uma circunferência, como essa, a gente pode obter algumas informações sobre ele. A distância do núcleo, que é centralizado, e da camada de valência, que é dada pelos elétrons, que giram aqui ao redor, vão nos permitir algumas informações. Primeiro, eu posso saber o diâmetro do raio, do átomo, que a gente vai calcular dessa forma, como se calcula o diâmetro de uma circunferência. 2R, 2 vezes o raio. Eu posso saber também o comprimento de um átomo. Todo o comprimento, digamos assim, percorrido ao longo do trajeto de uma órbita por um elétron, que a gente calcula matematicamente com 2πr, dessa forma. E eu posso saber também, de forma muito facilitada, o raio, que a gente vai calcular dividindo o diâmetro por 2, dessa maneira. Uma coisa que é interessante, porque afinal isso aqui é uma relação matemática, né? Uma circunferência, então, todas as propriedades ou ferramentas matemáticas que nós aplicamos a uma circunferência, a gente pode aplicar aqui no átomo, pois a gente vai considerá-lo em virtude justamente da tecnologia que a gente tem e dos dados empíricos que nós temos, como uma circunferenciazinha qualquer. Uma coisa que é interessante, até esses dias eu estava olhando a prova de matemática, eu achei, teve uma questão da URGS recente que perguntava assim, cientista tal descobriu precisamente o tamanho do átomo. E esse tamanho de átomo fica numa escala de 1/10 de bilionésimo de metro. O que significa isso? Era uma questão bem básica de matemática básica, da prova de matemática da URGS, que perguntava o que era 1/10 de bilionésimo de metro. Como é que a gente faz isso? Bilionésimo é o quê? Bilhão, sim ou não? Então, bilhão é 10 na quanto? 10 na 9. Então, se é um bilionésimo de um metro, é 10 na menos 9, porque seria um metro dividido por bilhão. E se é 1/10 de bilionésimo, é um bilionésimo dividido por 10 ainda. Então, isso significa que daria na escala de 10 na menos 10 metros. Essa é a escalinha que a gente vai ter quando vai medir dimensão atômica. E 10 na menos 10 tem um nome, tem uma expressão. Por exemplo, 10 na 9 é bilhão, não é? O 10 na menos 9 é o bilionésimo, 10 na 6 é o milhão, não é? 10, enfim, na menos 6 é o milionésimo, e assim vai. Então, quando a gente tem 10 na 10, a gente tem uma expressão na química que é muito importante para isso, que é o angstrom, tá? Então, cuidem isso. 10 na menos 10 metros corresponde a 1 angstrom. Vocês podem encontrar isso na prova. O angstrom é o A com uma bolinha em cima. Corresponde a 10 na menos 10 metros. Uma coisa que me preocupa um pouquinho também é a questão da nanotecnologia. Então, eles podem tentar trazer isso para uma escala nanométrica. O que seria a escala nanométrica? É o bilionésimo de metro. Então, como a gente viu ali quando fez a questão dos wearable gadgets, que são estes acessórios vestíveis, traduzindo grosseiramente assim. Por exemplo, eu posso usar uma roupa com nióbio, ela pode medir o meu batimento cardíaco, pode ver ali a minha atividade cerebral, ela pode ver, enfim, dependendo da situação, até questões fisiológicas do meu corpo. Como é que a gente faz isso? Olha, com uma escala nanométrica. Então eles podem perguntar sobre os átomos e tentar passar para o nanômetro. Lembrando que se tu quiser passar para o nanômetro, é só fazer isso aqui. 1 angstrom corresponde a 10 nanômetros. Certo? O nanômetro é 10 vezes maior que o angstrom. O angstrom é 10 vezes menor que o nanômetro. Tudo bem?
Então isso é importante, tá, pessoal? Cuidem que, sei lá, alguma prova pode fazer essa brincadeirinha contigo, eu faria, sairia um pouquinho desse roteiro básico de aumenta raio, diminui raio, que todo mundo acaba se preocupando, e eu traria um pouco de matemática para ti nessa parte, como o ITA normalmente faz, vocês vão ver no próximo tema, tem algumas questõezinhas do ITA que trabalham justamente com o raio dos átomos, como eu estou te mostrando aqui. Oi? Mas ele não acontece, valor, a gente tem que saber qual é. Não, só precisa saber a unidade mesmo. 10 na menos 10, 10 na menos 9, assim vai. No caso do átomo, o padrão é o angstrom, que é o A com a bolinha em cima, 10 na menos 10 metros. Só que como popularizou o trabalho em cima da nanotecnologia, eu faço agora um bolão com vocês. Se vocês pegarem uma aula do ano passado gravada, vocês vão ver que eu falei assim, ó, vai cair Nobel na URGS. Vai cair alguma coisa sobre a criomicroscopia por tunelamento. Tem uma questão sobre isso na URGS, porque é muito previsível, não é mérito de nenhum professor, nós trabalhamos com isso há muito tempo, e a URGS tem um padrão, vai cair Nobel de novo na URGS esse ano, e olha, eu tenho muita convicção de que o Nobel de novo vai ir para a questão nanométrica. Em 2016 foi para máquina molecular, que era a nanotecnologia, eles criaram moléculas que são controladas por controle remoto em escala nanométrica. Ano passado foi para técnica de microscopia, não é? Que era de congelamento e tal, para verificar o Zika vírus. Então os químicos conseguiram possibilitar aos médicos ferramentas para que eles pudessem mapear todo o envelope proteico do Zika vírus para criar uma vacina. E eu acho que esse ano, em virtude de N outros surtos ou coisa assim, por exemplo, pode ser em virtude da malária, como foi o Nobel de Medicina no ano passado, teve um surto de malária no mundo e eles conseguiram desenvolver alguns remédios mais específicos, não é, sobre a malária. E esse ano a gente tem um surto muito grande, jamais visto no Brasil, de que é sífilis, que é uma doença bacteriana. Então eles podem falar das superbactérias e dos antibióticos. E olha que estranho, na USP eles desenvolveram um antibiótico novo, que é um antibiótico, como é o nome dele? Nanométrico. Que é um antibiótico com alguns metais em escala nanométrica que são capazes de matar os micro-organismos. Pessoal, eu acho muito improvável que o Brasil ganhe o Nobel, fato, isso é fato. Mas é bem provável que esse ramo de estudo seja a base para o Nobel. O Nobel sai em setembro. Vejamos se o professor acerta ou não. Mas uma coisa é certa, eu te garanto que vai ser citado na URGS. Isso eu posso te garantir. Tudo bem? Então, cuidem dessas escalinhas que são importantes. Agora, como é que a gente mede o raio de um átomo? Como é que eu vejo na tabela, sem nenhum dado, como a Vicky falou, se o átomo é grande ou o átomo é pequeno? Primeiro, a gente mede não por um átomo, porque não tem como pegar um átomo. Vocês bem viram ali aquele desenho de átomos? A gente mede assim, ó, e foi isso que o ITA cobrou. Eles davam 2 átomos um do lado do outro e mediam essa distância aqui. E essa distância aqui seria igual ao quê? Um diâmetro, muito bem. Então eles trabalham com o diâmetro do átomo. E aí o ITA perguntou qual era o raio de tal átomo, qual era o raio de outro átomo. Eu sei que isso é uma coisa muito fácil, mas não esqueçam, a gente faz a medição a partir do diâmetro. E aí a metade do diâmetro vai indicar para vocês qual é o raio do átomo em questão. Tudo bem? Bom, como é que ele varia? Tá, tu disse que eu não preciso saber dos números, mas tem como eu saber quem é maior e quem é menor? Claro, e é muito fácil. Vou começar mostrando aqui para vocês. São 2 variações básicas. A primeira variação é a variação na família, ou coluna. Tem como perceber quem é o maior e quem é o menor analisando numa coluna. E é super fácil mesmo. Por exemplo, eu vou pegar aqui um pedacinho de uma coluna com lítio, sódio e potássio. Observem que se eu analisar essa coluna lítio, sódio e potássio, que são os 3 metais alcalinos mais populares assim no planeta Terra, olha só o que a gente pode perceber. O lítio, por estar na segunda linha, vai ter camada K e camada L. O sódio, por estar na terceira linha, KLM. E o potássio, por estar na quarta linha, vai ter KLMN. Então, conforme o átomo vai crescendo, vai aumentando também o número de camadas eletrônicas. Ó, o sódio, que está na terceira, ele tem 3 camadas eletrônicas. O potássio, que se encontra na quarta, ele vai ter 4 camadas eletrônicas. Então, conforme um átomo, repito, num período se localiza, situa mais abaixo, conforme a sua localização vai ficando mais para baixo, maior vai sendo o número das cascas da cebola
Sempre lembra isso. Eu sei que é uma analogia primitiva, assim, bastante simples, mas vai ajudar bastante vocês também a se apropriar desse modelo que nós usamos, que é um modelo muito básico de átomo. Então, conforme o elemento vai se encontrando, se situando mais abaixo, numa coluna, vai aumentando também o seu número de camadas. E, consequentemente, como a Nath falou, vai aumentando também o que, pessoal? O seu raio. Assim. Certo? Então, o raio vai aumentando. Logo, quando tu quer analisar um elemento, tu pode analisá-lo pela coluna. Na coluna, quanto mais abaixo ele estiver, maior vai ser o seu raio. Uma coisa que eu vou pedir muita cautela a vocês é o seguinte: nunca tendam a fazer apropriações matemáticas aqui, tá, pessoal? Por quê? Porque não dá. A diferença de raio numa coluna é muito pequena, mesmo que o quadro te engane. Por favor, lembra disso. Ó, quando tu olha para o lítio, para o sódio e para o potássio, tu acha que a diferença de tamanho deles é absurda, porque, pô, meu Deus, tem mais uma casca da cebola. Mas assim, não é tão grande. Isso é muito importante. Sabe que, inclusive, é legal que a gente visualize isso. O maior átomo que existe na tabela periódica é o átomo, obviamente, que está mais abaixo. Na tabela periódica é o frâncio. Agora vai ser o dos japoneses. Aí tu pensa assim, ó, pô, claro, né? Muito fácil pensar isso. O elemento dos franceses tem 7 camadas. Agora, o rádio também tem 7, ele é grandão também, né? Pois é, sabia que o césio é maior que o rádio? Sabia que o rubídio é maior que o rádio? E tu sabia que o potássio é maior que o rádio? Pois é, eu botei no livro os dados, inclusive, para vocês compararem. Então, não se faz análises de linha com coluna. Ali estão os 4 elementos de maior raio da natureza. Eu excluí os frâncio, porque o frâncio tem uma quantidade desprezível na natureza. Ó, aqui em picômetro, que é 10 na menos 12 metros. Tudo bem? Assim. Ó, o maior elemento da natureza, césio. Depois o césio, deve ser o rádio. Não, é o rubídio. Depois o rubídio, quem é que é? Potássio. Por quê? Porque elementos de uma mesma família apresentam características semelhantes. Se um é grandão, todo mundo é grandão naquela família. Certo? Então isso é muito importante, pessoal. Não comparem família com linha. Família é uma coisa, linha é outra. Ah, mas eu já vi questões onde eles fazem essa comparação. Grosseiramente, não deveria fazer isso. É um tanto quanto, digamos assim, é inconveniente, deselegante, né? Para não falar outra coisa aqui, enfim, de baixo calão. Mas é fato, não deve se fazer. E se fizerem, eu vou dar algumas dicas para vocês conseguirem sobreviver. Mas, de fato, a grandíssima maioria das questões é coerente. Ou tu compara a coluna, ou tu compara a linha. Tem que ser assim, porque tu não tem acesso a dados. Tá? Então, por favor, lembrem disso, isso é muito importante. Agora, a outra variável que a gente pode encontrar é uma variável bem interessante, que é a variável do período. Quando a gente está no mesmo período, eu vou pegar aqui um periodinho para a gente se entreter. Ó, vou pegar esse período aqui, ó. Deixa eu ver, vou botar aqui em cima. Período. Período. Vou pegar aqui o período ou linha. Linha ou período. Ok? Eu vou pegar aqui um pedacinho do segundo período, que é um clássico. Eu vou pegar o boro, vou pegar o carbono e vou pegar o nitrogênio. 3 como eu peguei ali também. Boro, carbono e nitrogênio. Quando o aluno pela primeira vez tem contato com isso, culpa do professor, obviamente, dá-se a impressão de que, se estão na segunda linha, todo mundo tem 2 camadas. Mas aí vem uma coisa que é muito, muito importante. O número atômico destes elementos não é o mesmo. E se o número atômico desses elementos não é o mesmo, a sua carga nuclear não é a mesma. Por exemplo, o boro é um átomo muito grande em comparação a estes 2 átomos, justamente em virtude da sua carga nuclear. Bah, não entendi. Ó, olhem só a representação grosseira que o professor fez ali. Deixa eu colocar um pouquinho mais espaçado só para chamar mais a tua atenção. Ó. Tá aqui o boro, tá vendo? Olha as camadas dele. Tá aqui o carbono, olhem as camadas do carbono, já ficam mais estreitas. E aqui o nitrogênio, para tentar chamar a atenção de vocês, com as camadas bem coladinhas, bem próximas. E aí tu te pergunta, mas como é possível isso? Se ambos têm camada K e camada L, não pode acontecer isso. Se tem camada K e camada L, todo mundo tem que ter o mesmo tamanho.
Esse é o problema das representações, da representação quadro e a representação verídica ou real. Na verdade, as camadas no quadro aparentam ser as mesmas, em termos numéricos são, mas a questão é a força, a carga nuclear. Pô, o boro, ele tem 3 prótons no núcleo puxando essas duas camadas. Desculpa, 5. 5 prótons no núcleo puxando essas duas camadas. É óbvio que se ele tem 5 prótons no núcleo, que é uma carga nuclear mais baixa que, por exemplo, o carbono, que tem 6 prótons no núcleo e que, por conseguinte, atrai com mais força essas camadas e que, por consequência, também perde para o nitrogênio, que tem 7 prótons no núcleo e, portanto, vai ter muita força. Tá vendo? A gente vai perceber um desnível ou uma desigualdade de tamanhos em virtude da carga nuclear desses átomos. Quanto mais forte for o núcleo, mais o átomo puxa os elétrons para o centro, mais para o centro os elétrons tendem. Quanto mais forte for o núcleo, mais para o centro os elétrons tendem. Então o átomo vai ficando pequenininho, pequenininho. E olha que engraçado, a diferença de tamanho do boro para o carbono é muito, mas muito maior que a diferença de tamanho do lítio para o sódio. Viu isso? E olha como o quadro te engana. Que o quadro te mostra a camada. Ah não, pô, o sódio tem 3, o lítio tem 2. Então, como eu falei para vocês, o fator de multiplicação não é o mesmo, não é igual. A diferença de tamanho entre elementos de uma mesma coluna, isso de longe não é igual a elementos na mesma linha. Deixa eu dizer isso para vocês pausadamente, para que fique bem gravado. A diferença de tamanho na linha é maior do que na coluna. Elementos de uma mesma coluna têm tamanhos parecidos. Elementos de uma mesma linha são bastante díspares. Seus tamanhos são bem desiguais. Tudo bem? Isso é super importante, pessoal. Porque é muito fácil de pensar isso. O que é força na física? Qual é a fórmula da força? Massa. Tá, então a gente entrou no assunto principal. A massa do elétron é grande ou é pequena? É desprezível. Então, puxar 2, 3 elétrons a mais não faz diferença alguma. O que vai fazer diferença é a próton. Isso sim. A quantidade de prótons é que vai fazer diferença nesse processo. Então, quanto mais próton tiver, afinal, F igual a K vezes Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Então, essa força que aqui condiz com a massa da partícula vezes a aceleração que ela está sofrendo, vai influenciar diretamente na distância. Como a massa do elétron é desprezível, isso vai influenciar muito pouco na distância próton e elétron. Tudo bem? Isso é muito importante. Agora, o que vai fazer diferença é a quantidade de prótons, é a carga nuclear desse átomo. Quanto mais próton ele tiver, mais poderoso ele é, mais forte ele vai puxar. Não interessa o número de elétrons que ele está atraindo. Então, isso é muito importante. Como é que cresce o tamanho? Vamos olhar para o quadro aqui. Ó. O boro está mais à esquerda, o nitrogênio está mais à direita. O tamanho na linha ou período vai crescer para a esquerda. Por quê? Porque para a esquerda vão se concentrando os átomos fracos. Quem está na esquerda é fraquinho, pois tem menos próton no núcleo. E se tem menos próton no núcleo, puxa menos para si os elétrons. Portanto, fica mais, digamos assim, volumoso, fica grande, fica com uma dimensão maior, certo? Então, vamos de novo. Quem é o mais forte? Nitrogênio. Então, ele puxa mais para si os elétrons, fica menor. Quem é o mais fraco? Boro. Então, ele puxa menos para si os elétrons, consequentemente, fica maior. Tudo bem? Me fiz entender aqui, pessoal, vocês entenderam, isso é super importante, tá? Então, como varia o raio nas linhas ou períodos, ele vai crescer sempre para a esquerda. Assim. Então, se nós alinharmos linha e coluna, fica assim. Algumas informações bem importantes que a gente tem que ressaltar aqui. A primeira delas é, o frâncio, como a gente viu, vamos olhar o frâncio? Olha o frâncio ali, rapidamente. Esse é o frâncio. Ó, tá vendo? Ah, é essa pedra bonita? Não, nessa pedra foram encontrados resquícios de frâncio na natureza. Então, olhem a porcentagem de frâncio ali, ó.
Deixa eu mostrar para ti, ó. Porcentagem no universo. Tá vendo? Ó? Quanto é que tem no universo de Frâncio? Tá escrito ali, ó. Tá até ressaltadinho. Nada. Nenhum. Tá vendo? Porcentagem no Sol de Frâncio. Quanto é que tem? Nada de Frâncio no Sol. Na crosta terrestre, percentualmente falando, é tão pequena a quantidade de Frâncio, mas tão pequena que, em comparação aos demais elementos, a gente despreza. Então, em virtude disso, como o Frâncio ele é muito raro, vocês não conseguem enxergar aqui que está até marcadinho? Frâncio, ó, porcentagem, tá vendo? Porcentagem na crosta terrestre. Nenhum. Nada. Entende? Então isso é muito importante. Mesmo que ele exista e ele tenha sido percebido na natureza em quantidades infinitesimalmente pequenas, nessas pedrinhas como vocês estão vendo, que são minérios de urânio, ele não existe efetivamente no universo, na natureza. Porque a porcentagem é desprezível em comparação aos outros. Então as provas adoram perguntar para vocês quem são os maiores. Tá vendo o raio atômico dele ali? Ó, olha o raio atômico na página ali do Césio. Qual é o raio atômico do Césio? Tá escrito no livro ali, na página que tu tinha. 272. Olha o raio atômico do Frâncio. 317 picômetros. Tá vendo? Tá vendo ali? Ó. Olha o Césio. Viu isso? Bem perto. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. Como o Césio ele é o elemento natural de maior tamanho depois do Frâncio, as provas adoram mencionar isso. Então, eu preciso que vocês escrevam aqui, por favor, nessa tabelinha, quem é o maior elemento existente na natureza. Realmente, o maior na natureza é o Césio. Césio. Tá aí na tabela. Na tabela é o Frâncio. Tá aí esse elemento novo dos japoneses. Ó, ele não vai ficar aqui embaixo, o elemento novo dos japoneses? Vai ficar embaixo do Frâncio. Vou colocar aqui, ó, elemento dos japoneses, assim. Então, se ele vai ficar embaixo do Frâncio, ele vai ser o elemento conhecido de maior tamanho existente. Porém, a quantidade dele na natureza é desprezível também, afinal ele é um elemento sintético. Tudo bem, pessoal? Me fiz entender? Então não esqueçam, por favor, que o Césio é o maior elemento da natureza encontrado na crosta, encontrado na litosfera. Não, eu coloquei japonês só. É porque eles não decidiram ainda, não tem nenhuma... O maior é o Césio, porque o Frâncio não tem quantidade... significativa, exatamente. Mas se perguntarem para ti assim, qual o elemento da tabela periódica que tem o maior raio ou a maior dimensão, Nath, tem que ser Frâncio. E agora, exatamente, dos japoneses, caso eles agreguem numa eventual questão. Agora, como na natureza a quantidade é desprezível, sempre vai acabar marcando Césio. Tá? Me fiz entender aqui, queridos, que isso é bem comum e frequente nas questões, eles vão usar isso, sabe, para tentar te pregar alguma peça. Bom, aí vem uma outra questão que a gente estava discutindo antes, aqui com a Giovana Caldeira. Tá aí, se o átomo ganha ou perde elétrons, como é que ele vai ficar? Isso é uma coisa muito importante. Não existem íons na tabela periódica. Na tabela periódica, todos os elementos são representados eletricamente neutros. Então, isso é uma coisa muito, muito importante, tá, pessoal? Como assim? Eu não estou entendendo nada. Eu vou colocar bem grande aqui para ti, ó. Cuidado! Esse é o maior erro que os alunos cometem em prova. Cuidado! Não dá para esquecer do raio iônico, catiônico e aniônico. Tá? Então, cuidado! Como funcionam os raios iônicos? Raio iônico. Não dá para ver na tabela. Primeira coisa, esquece. Ó, achou raio iônico? Ó, esquece a tabela. Rasga. Não está ali. Porque a tabela não representa elementos ionizados. Não representa. Então tu não pode olhar. Primeira coisa. Tu vai ter que pensar um pouquinho. Por exemplo, se eu pegar o alumínio, vou comparar com vocês aqui dois exemplos super simples. Alumínio 0. Átomo grandão. Átomo bastante grande. Porque ele tem uma dimensão grande. Né? O alumínio é um metal. Então se eu pegar o alumínio para representar, seria uma coisa tipo isso. Ó. Vou mostrar aqui para ti. Seria uma bolinha grande, né, correspondente ali ao átomo de alumínio. Certo? Deixa eu pegar aqui. Ah, não, isso aqui é muito básico. Onde está você? Não. Ué, cadê? Ah, não é aqui. Desculpa, pessoal, perdão.
Já vou achar, achei. Pronto. Ó, seria um átomo grande, um átomo bolinha gigantesco. Esse seria o alumínio, ok? Pronto, alumínio. Fechou. Olha o tamanho da bolinha do alumínio. Assim. Qual a relação? Quem é que dá essa dimensão para o alumínio? Não é o núcleo dele. O que dá essa dimensão para o alumínio são as camadas que o alumínio tem. E ele tem 3 camadas. Na última camada do alumínio, a gente tem os 3 elétrons do alumínio. Porque o alumínio está na coluna 13, portanto, tem 3 elétrons. Alumínio 13. Olha a representação. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Então, o alumínio, ele vai ter 3 camadas eletrônicas, ok? Então, quem define aquele tamanho ali do alumínio é justamente as 3 camadas eletrônicas dele. Como o alumínio ele é muito grandão, é muito fácil outro átomo pequeno encostar aqui no alumínio e começar a roubar esses elétrons dele. Muito fácil. Então ele vai perder essa camada, porque ele vai perder esses elétrons de valência. E se ele perder esses elétrons de valência, porque esses átomos, cada qual roubaram, ou cada qual roubou, na verdade, um elétron do alumínio, esse alumínio primeiro ele vai ficar ionizado, perdeu os 3 elétrons dele, tá vendo? E ele vai perder uma camada. E se ele perder uma camada, o que acontece com ele? Ele vai diminuir, como a cebola. Tira uma casquinha da cebola, querido. É isso que acontece, ela vai diminuindo. Então, sempre que nós tivermos um átomo, cuidem isso, catiônico, ele é pequeno, ele vai diminuindo gradativamente, porque ele vai ter 1s2, 2s2, 2p6. Veja como mudou. Ele já foi para 2 níveis de energia. Ele já não tem mais 3. Tá? 2s2, 2p6. Então ele vai ficar pequenininho. Logo, o tamanho, vou colocar aqui embaixo para ti, em suma, em resumo, o raio do Al mais 3 vai ser um raio menor do que o raio ou dimensão do Al0. O Al0 é um átomo grandão. O tamanho dele é maior, porque ele tem 3 camadas. O Al mais 3 já é um átomo menor. Por quê? Porque ele perdeu os elétrons dele de valência, e sempre quando a gente perde alguma coisa, a gente diminui. Então, o raio do cátion é sempre menor que o raio do átomo neutro. Certo? Vou escrever para ti, alumínio neutro, raio neutro, raio do átomo, átomo, vai ser sempre maior que o raio do cátion. Raio do cátion. Cátion. Certo? O cátion sempre diminui, sempre encolhe, sempre fica pequenininho. E o ânion, ele pode parecer ou aparentar uma diferença muito pequena, mas na prática essa diferença é substancial. Porque quando vocês observarem um ânion, vou começar mostrando aqui para vocês um clássico. Eu vou mostrar para ti aqui o oxigênio. Deixa eu colocar aqui para vocês. Oxigênio. O oxigênio tem número atômico 8. Ele vai ter 1s2, 2s2, 2p4. Esse aqui é o oxigênio. Então observem que os elétrons do oxigênio vão apenas até a segunda camada, e na segunda camada tem 6 elétrons. Então se eu pegar aqui um oxigênio, vou pegar o oxigênio aqui para ti. Oxigênio, está ali o oxigênio. Como é que ele é? Ele é assim. Está aqui o oxigênio. Ele vai ter o seu núcleo positivo, uma camada, 2 camadas. E na última camada ele vai ter 6 elétrons. Então são 6 elétrons que estão ocupando a mesma região. Vamos supor que esse oxigênio, que é um átomo muito poderoso, ele encoste num átomo grandão, que é o que ele faz com facilidade, e roube os elétrons deste átomo grandão. O átomo grandão, cedendo seus elétrons, vai acabar diminuindo. Tá vendo? Ele diminui, vai ficar menorzinho, deu uma encolhida, e aí vem a questão. Como o oxigênio ganhou elétrons e elétrons se repelem, esses elétrons vão precisar de mais espaço para ocupar aquele orbital. E se eles vão precisar de mais espaço para ocupar aquele orbital, esse átomo vai dar uma expandidinha. Por isso, sempre que um átomo se transforma num ânion, o raio cresce. Não
substancialmente, mas cresce. Isso é muito importante, porque elétrons são negativos, negativo repele negativo, e ele vai acabar precisando de mais espaço para orbitar ali. Logo, esse átomo vai sofrer uma expansão. Tudo bem? Quando vocês olham pela distribuição eletrônica, isso não parece ser real, porque tu estás olhando apenas, não é, os orbitais, de forma fria, assim, ó, numerozinhos e letras, ó, 2s2, 2p4. Mas quando a gente analisa, como eu te mostrei ali com a dimensão verossímil, real, acontece uma expansão. Haja vista que estes elétrons ali, eles precisam de mais espaço para poder orbitar, e elétron é negativo. Por isso que eles vão acabar expandindo a estrutura. Então, esse aqui é um oxigênio menos 2. Tá vendo? Menos 2. Sempre que se forma um ânion, o ânion cresce, o ânion aumenta. Tá? Por quê? Ah, muito difícil isso. Não é, pessoal. Ânion é a espécie que ganhou um elétron. É só pensar. Quando a gente ganha alguma coisa, a gente aumenta nessa categoria. Ganhei mais dinheiro? Opa, aumentei o meu dinheiro. Né? Assim vai. Ganhei altura? Aumentei a minha estatura. Ganhei peso? Pronto, falei. Aumentei o peso. Certo? E assim vai. Então é bem fácil, bem simples essa comparação. Ganhou elétron, sendo que o tamanho de um átomo é mensurado pelos seus elétrons, pois são eles que ocupam o volume atômico, não é o núcleo. O núcleo é muito pequenininho, não é? São os elétrons. Então, quando um átomo ganha elétron, ele sempre vai expandir, sempre vai ficar maior. Quando um átomo perde elétron, ele sempre vai ficar menor, pois há saída de elétrons. Na verdade não, porque o número de prótons do átomo não muda. Então a carga nuclear é a mesma, há uma manutenção, ou seja, há uma preservação do número de prótons. Então a única coisa é, quando tu tinha 8 prótons, por exemplo, puxando 6 elétrons, tu tinha uma energia. Quando tu tem 8 prótons puxando 10 elétrons, tu vai ter uma outra energia, pois tu tem mais elétrons para acomodar. Então não importa a ligação, por quê? Porque importa simplesmente a carga nuclear do elemento, que é constante. Isso olhando para o átomo, ok? Agora, se tu analisar uma molécula, aí sim, aí tu vai encontrar a dimensão da ligação da molécula. Átomos pequenos ficam mais próximos numa ligação, átomos grandes ficam mais distantes numa ligação. Então, quanto maior for o átomo, mais distante é a ligação entre eles. Quanto menor for o átomo, mais próxima é a ligação entre eles. Tudo bem? Então, isso é bem importante, pessoal, por favor, anotem ali. O raio do átomo neutro sempre vai ser menor do que o raio do ânion. Átomo neutro, vou escrever aqui, ó, raio do átomo, átomo vai ser menor que o raio do ânion. Raio do ânion. Ânions crescem, ok? Cátions diminuem. Basicamente é isso. Me fiz entender? Vocês entenderam isso? Sim ou não? Então tá, vamos fazer aqui um exemplinho bem básico para ver se eu consegui me fazer entender então. Porque isso é bastante importante. Certo? Vamos pegar uma série isoeletrônica. Ó, isoeletrônicos. Isoeletrônicos. Eu vou pegar 3 elementos aqui, eu gostaria que vocês me dissessem qual é o maior e qual é o menor. São eles. Na mais, Ne zero e F menos. Quem é o maior e quem é o menor? O que vocês acham? Abre o coração, pode falar, não tem problema. Isso é muito interessante e muito importante. A primeira coisa que a gente precisa averiguar aqui é, quem tem mais elétron aí? Quem que vocês acham que tem mais elétron? Vou te ajudar. Eles são o quê? Boa! Vai dar tudo certo. Iso é mesmo, eletrônico é elétron. Então quem é que tem mais elétron ali? Ninguém. Todo mundo tem a mesma quantidade.
o sódio tem 11, o neônio tem 10 e o F tem 9 prótons. Mas se o sódio perdeu um elétron, né, vai ficar com 10. O neônio é neutro, fica com 10. O flúor ganhou um elétron, fica com 10. Então, quando a gente está analisando isso, vocês têm que pensar na carga nuclear. Sempre pensem na carga nuclear. Pô, olha só, o sódio, ele tem uma carga nuclear de 10 elétrons e 11 prótons puxando esses elétrons. 11 carguinhas positivas puxando os mesmos 10 elétrons. Certo? Agora, pensem comigo. O neônio. Pô, o neônio, ele tem 10 cargas positivas puxando os mesmos 10 elétrons. Então, observem que a quantidade de elétrons, ela não está mudando. O que está mudando aqui, grosseiramente, inclusive, é justamente a força desses núcleos. Então, um núcleo mais forte puxa mais para si os elétrons. Um núcleo mais fraco puxa menos para si os elétrons. Pô, o neônio está puxando esses elétrons com 10. E olha quem é o mais fraquinho aqui. O mais fraquinho disparado vai ser o flúor. Porque o flúor, ele tem 9 cargas positivas no núcleo para puxar esses 10 elétrons. Então ele não vai ter tanta força assim quanto os demais. Certo? Então tá aqui ó, o K e a camada L. Para vocês perceberem essa diferença. Queridos, sempre lembrem do núcleo como uma fonte de atração. Quanto mais poderoso for o núcleo, mais para o centro os elétrons ficarão. Então, esse aqui é um sódio que vai atrair os 10 elétrons. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fechou? Esse aqui é o neônio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dessa maneira. Então, o F- vai ser o maior átomo, disparado. Por quê? Porque ele tem a menor carga nuclear. Ele tem o centro de atração mais fraca, ou mais fraco, porque ele tem 9 prótons no núcleo. Então, se ele é o átomo que puxa menos para o centro, obviamente ele vai ser o átomo mais fraco e de maior dimensão. Se o sódio consegue puxar mais para o centro, ele vai ser um átomo menor, porque tem uma maior força de atração. Certo? Então, por favor, não esqueçam disso. Em pouquíssimas palavras, eu vou resumir a minha lógica descrita aqui. Cátions são, prestem bem atenção, pequenos, ânions são grandes. Cátions são pequenos, ânions são grandes. Tem um anionzão, tu tem um anionzão aí, ele é grandão, porque ânions são grandes. Tu tem um cationzão, então ele é pequeno, cotoco, sucinto, singelo. Por quê? Porque cátions são pequenos. Tudo bem, pessoal? Eu me fiz entender, vocês entenderam isso sim ou não? Fez sentido isso sim ou não? Tudo bem? Ok. Então isso é muito importante, fiz questão de salientar mais para vocês. As outras propriedades vão ser também mais, digamos que, sucintas, porque todas elas dependem do raio atômico. O raio atômico é a explicação para todas elas. Acredite, é bem simples. Certo? Me fiz entender? Posso passar para a próxima então? Então vamos lá. A próxima que tu tens ali no livro, eu não sei se é o potencial de ionização já. Ah, maravilha. Perfeito. Que bom. É exatamente isso que eu queria. Vou pedir uma gentileza então. Pulem, por favor, o potencial de ionização por enquanto e vão para eletronegatividade e positividade comigo, tá? Porque eu quero mostrar para vocês de uma forma um pouquinho mais didática, conforme o que o Gustavo perguntou, justamente isso, que a gente chama de caráter ametálico e caráter metálico. Por favor, olhem para o quadro agora. Vocês estão vendo esse átomo aqui? Eu vou pegar um átomo super pequeno, tá? Eu vou pegar esse aqui, ó, que é bem pequenininho. Ah, mas ele está grandão ali. Não, vamos usar uma comparação. Quer ver um átomo grandão? Vou te mostrar aqui, ó. Deixa eu ver se ele tem ali. Ah, não tem césio. Putz, vamos ver se ele tem rubídio ali. Não tem rubídio também. Vamos pegar um potássio, então. Vamos pegar um potássio. Deixa eu ver se eu acho potássio aqui para ti. Se tu achar primeiro ali, o professor é meio moscão, né? Se quiser achar um potássio primeiro para mim ali. Não sei se alguém está enxergando potássio. Cromo, não. Achou? Ah, potássio. Deus te conserve. Potássio. Vamos olhar o potássio agora ali? Quer dar uma olhadinha? Seja forte. Pronto. Vou botar um potássio ali agora. Pronto. E aí?
que tu acha? Qual dos dois é maior? Quem é pequeno, quem é que é grandão? Tá vendo? Se tiver um rubídio, deixa eu ver se não tem um rubídio ali que seria mais... Ah, não, daí tem que pagar mais, aplicativo muquirano, desgraçado. Fica me cobrando por elementos, vê se tem cabimento isso aí, pessoal, que barbaridade. Mas enfim, vamos lá. Esses são os dois átomos que eu queria usar como, enfim, comparativos. Eu peguei um átomo que está na extrema direita da tabela, que é onde ficam os elementos pequenos, e um átomo grandão que fica à extrema esquerda, que é onde ficam ou residem os elementos grandes. Porque o raio cresce para baixo nas colunas e para a esquerda nas linhas. Olhem para esses dois átomos aqui, ok? Por favor. Imaginem um elétron sendo disputado aqui. Elétron. Elétron. Vou desenhar um elétronzão. Elétron. Tudo bem? Fechou? Carguinha negativa, né? Quem é que está puxando esse elétron? Ah, o flúor. Calma. Não é o flúor. É o núcleo do flúor, que é positivo. Esse é o puxador. Certo? Então aqui o flúor ele tem as suas cargas positivas. Vou botar aqui, ó, núcleo positivo. Assim. Agora, quem é que está puxando esse elétron aqui? O núcleo do potássio. E a minha pergunta é, qual dos dois elementos vocês acham que ganha essa briga aí? Qual dos dois elementos que vocês acham que pega esse elétron? Por quê? Porque... Não, então, viu só? É isso que eu quero dissolver com vocês. Porque FK, Q1, Q2, sobre D ao quadrado. Distância, pessoal, e força são propriedades inversamente proporcionais, inclusive, ao quadrado. Então, se o elétron está perto do flúor, o flúor tem maior força para puxar esse elétron ao quadrado ainda. Essa é a relação. Então, o flúor vai pegar esse elétron, pessoal? Vai pegar fácil esse elétron ou vai brigar muito para pegar esse elétron? O que tu acha? Quer ver? Vou te mostrar. O flúor é o elemento mais bandido que existe na natureza. Ele é tão pequeno e tão poderoso que ele não só arranca com facilidade os elétrons dos outros elementos, como olha só o que ele faz. Ele tem tanta energia que a reação é exotérmica, inclusive. Isso é uma pedra, pessoal, de gesso. Ó. O gás flúor bate, queima. Se tivesse gás flúor aqui, nós estaríamos pegando fogo. Isso é uma pedra de carvão mineral. Tá vendo? Então, onde o flúor encosta, ele arranca não com facilidade, ele arranca naturalmente elétrons. Onde ele toca, ele literalmente arranca elétrons. Ele é o maior ladrão, ou maior, digamos assim, pegador eletrônico da natureza. Tudo bem? Então, nunca esqueçam disso. O tamanho faz diferença? Não. O tamanho faz toda a diferença. Se o átomo é grande, aí esse átomo vai ter, tudo bem? Uma tendência em doar seus elétrons muito grande, absurda. Se o átomo é pequeno, ele vai ter uma tendência em pegar elétrons dos grandes muito alta, absurda também. Certo? Então, o que isso gera? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou mostrar algo bem importante. Os átomos pequenos são os pegadores eletrônicos. Quando ele pega elétron, ele fica negativo. E esses átomos pequenos, em suma, são ametais. Então a gente chama isso de caráter o quê? Dos ametais. O caráter dos ametais é ganhar elétrons. E se o caráter dos ametais é ganhar elétrons, existe um conceito para isso. Para não ficar dizendo assim, esse aqui gosta de pegar, esse aqui é ladrão. Para não ficar uma coisa muito assim, sabe, trivial, muito simples, a gente criou um novo conceito e a gente chama de eletronegatividade, que é a tendência em ganhar elétrons. O potássio, pois por ser um átomo muito grande, o que é uma característica dos metais, ele vai ter a tendência oposta. Ele vai ter tendência em doar elétrons. Qualquer um que encosta aqui no potássio vai pegar o seu elétron. Portanto, ele é muito eletropositivo, que é a característica antagônica, digamos assim, é a antítese do eletronegativo, né? Da tese ali eletronegativo. Então, quem é eletronegativo não é eletropositivo. Quem é eletropositivo não é eletronegativo. Os metais têm tendência em dar elétrons porque são grandões. Os não metais, por serem pequenininhos, têm tendência em ganhar ou pegar elétrons. Certo? Então, eu vou mostrar essas duas propriedades para vocês aqui. Eu vou colocá-las de forma bem sucinta, porque efetivamente elas dependem do raio. Então, uma cresce com o raio e a outra diminui conforme o raio aumenta. Mas tem uma coisa interessante, queridos. Se vocês olharem no livro ali, vocês vão ver, inclusive, qual é a unidade da eletronegatividade.
é um Dzinho. A unidade é o dBA, que é em homenagem a um colega parceiro do Pauling, que foi o cara que calculou isso. Vou fazer essa observação contigo, tá? Professora, Oi. eu tô um pouco confusa, olha só. O raio cresce para a esquerda e a eletronegatividade cresce para a direita. Isso. Mas, tipo, o raio para a esquerda é menor e daí os átomos ficam menores, não é? Tipo, o elemento não fica menor Da direita. na esquerda, né? O raio cresce para a esquerda. Se o raio cresce para a esquerda, o elemento aumenta. Porque ele cresce, aumenta. Daí ele fica mais, tipo, compacto. Não, aí ele diminuía. Ele cresce para a esquerda. Se ele cresce para a esquerda, ele não fica mais compacto, ele fica maior. Ele diminui para a direita. Se ele diminui para a direita, ele fica mais compacto para a direita. Ó, vamos de novo. Por exemplo, o potássio na tabela periódica, ele está aqui. Tá vendo? Ó, bem para baixo e bem para a esquerda. Grande. O flúor na tabela periódica está aqui. Bem para a direita e bem para cima. Tá vendo? Então, o flúor, como tu tá vendo aqui, é pequeno. Esse é o flúor. Ó, vou apagar aqui, ó. Flúor, tá vendo? E o potássio é grande. Quanto mais para a esquerda e para baixo, maior é o átomo, não menor. Tudo bem? Professor, então o alumínio ionizado ele é mais eletronegativo do que o alumínio neutro? Bah, ótima pergunta. Demais isso. Na verdade, não é que ele seja mais eletronegativo, mas ele vai ter uma força para arrancar elétrons maior, sim. Inclusive, a gente usa uma outra expressão para isso, que é o potencial de redução. Tanto é verdade isso que tu falou, genial a tua pergunta, que o alumínio zero não pode ter potencial de redução, porque ele não tem tendência em ganhar elétron, porque ele é um átomo grande demais para ganhar elétrons com o núcleo que ele tem. Agora, o alumínio mais 3, esse é poderoso. Esse sim tem tendência grande em receber elétrons em comparação ao alumínio zero. Né? Exatamente, genial a pergunta. Eletronegatividade, queridos, tendência em ganhar elétrons dos outros. Isso aqui é uma característica dos pequenos. Os pequenos tendem a ganhar elétrons, tudo bem? E os pequenos são quem? Como a Vicky falou, ótima observação. Os pequenos são os não metais, os que ficam para a direita na tabela periódica, como o flúor, por exemplo. Então a gente chama isso de caráter dos não metais. Ametálico. Ok? Caráter ametálico. Dessa forma. Certo? Repetindo, como varia o caráter ametálico, o caráter dos não metais, sempre para cima nas colunas e para direita nas linhas. É muito fácil. Lembrando uma coisa importante, tá? A gente vai ter que fazer um recorte na tabela periódica. Se isso aqui é medido a partir, como o Gustavo falou, das combinações atômicas, as ligações, quem é que não se liga com ninguém na tabela periódica? Então não pode entrar gás nobre aqui. Porque se eu meço isso em virtude das interações, e gases nobres não formam interações, eu não posso colocar gás nobre nessa mesma análise. Ah, pessoal, e tem mais uma coisa que eu vou pedir para vocês. A eletronegatividade é a propriedade mais importante da química no que tange interação. Quando tu quer determinar assim, ver as diretrizes de quem se liga com quem, é pela eletronegatividade que a gente vê. Então tem uma pequena observação. Quando a prova quer dificultar um pouco as coisas, eles vão te cobrar um conhecimento super traiçoeiro e super injusto, que é o valor de eletronegatividade. E eu gostaria muito mesmo que vocês soubessem somente 3. Que são justamente dos elementos mais eletronegativos. São eles, o NOF, FON, FON-NOF. É legal que tu lembre nessa ordem aqui de NOF, porque é nitrogênio, oxigênio e flúor. Eu vou colocar um valor desatualizado, mas é o valor que todas as provas usam para eles, tá? Atualmente tem valores mais precisos e tal de eletronegatividade. Eu até pus no livro ali para vocês verem os valores. Isso, eu botei ali o flúor, oxigênio e cloro para vocês apenas terem ideia. Mas eu queria que vocês anotassem flúor, oxigênio e nitrogênio, tá? O nitrogênio é 3,0, tá? O oxigênio é 3,5
E o flúor é 4,1. Ele é o que tem o maior valor de eletronegatividade. A unidade, como eu falei para vocês, é o Debye, que é essa unidade em homenagem ao parceiro de estudos do Pauling. Eu vou explicar, inclusive, como isso foi medido. O Pauling usou dois dados que eram empíricos, que são chamados de potencial de ionização e afinidade eletrônica, que são métodos calculados com equipamentos e, enfim, experiências. E aí ele fez a média entre estes dois dados. Inclusive, vocês podem observar isso na própria página de número 99, né, onde vocês encontram a formulinha ali, tá vendo? Ó, é o potencial mais a afinidade, não é, a afinidade eletrônica, dividido por 2. Foi isso que o Pauling fez. Então, sendo um pouquinho mais assim profundo no conteúdo, essa medição é uma medição teórica, certo? Que ele fez a partir de dois dados práticos. E eu me preocupo demais mesmo com isso aqui, tá? Porque tem muita prova, como por exemplo, PUC, que gosta de fazer isso com os alunos. Vocês vão ter questões do ITA que vão cobrar isso. O ITA fez uma questão ótima ultimamente, se não me engano foi no último ano, brincando com as eletronegatividades. E eu vou dar mais um argumento para ti. É uma prévia das próximas aulas. Elementos com eletronegatividades iguais formam ligações covalentes. Então, por exemplo, tem vários elementos na tabela que têm eletronegatividades iguais. E mesmo sendo diferentes, formam ligações de caráter covalente. Como, por exemplo, cloro e nitrogênio. Cloro e nitrogênio têm a mesma eletronegatividade praticamente. Carbono e enxofre têm praticamente a mesma eletronegatividade. Então, se uma prova quiser dificultar a tua vida, eles vão dificultar e a pegadinha vai ser aqui. Tá? Então, em suma, poucas palavras. Por gentileza, lembrem dos 3 elementos mais poderosos da natureza. São eles: nitrogênio, oxigênio e flúor. E é legal, para ir um pouquinho mais a fundo, lembrar da eletronegatividade deles. Certo? Eu nem vou estender muito a eletropositividade, porque ela é o caráter oposto. Né? Quem é eletronegativo, consequentemente, é muito pouco eletropositivo. O flúor pode gerar algumas reações que geram uma pequena doença chamada de fluorose óssea, que são manchas amareladas nos dentes. Só que é fato, ele contribui para evitar cáries, e como o Sistema Único de Saúde, não é, com os levantamentos econômicos, percebeu que se gasta muito dinheiro para tratar doenças derivadas das cáries, o Brasil, a Índia, a China, países que têm uma população relativamente grande, são países, no caso a China, né, que está em processo grande de desenvolvimento, mas subdesenvolvidos, usam flúor na água. Nenhum outro país desenvolvido usa flúor na água. Então, mas aí vem uma pergunta interessante. Até ontem uma menina perguntou para mim: quem é que pega elétron? É o oxigênio ou é o oxigênio? Então, é exatamente isso que tu acabou de me perguntar. O flúor que a gente ingere, Lê, graças a Deus, não é o flúor zero. O flúor zero é aquele que tu acabou de ver, que onde encosta nas coisas faz pegar fogo. O flúor que a gente ingere é sempre o flúor fluoreto, que vem na forma de fluoreto de sódio, fluoreto de potássio, de cálcio, que está misturado com a água que vem a partir das rochas, da lixiviação. Então, esse flúor é diferente deste. Este flúor está para o ferro, por exemplo, como o ferro do sangue está para o ferro da cadeira. Um é o molecular neutro e o outro é o iônico que se mistura em água. Me fiz entender? Então esse aqui não é problema, porque ele não arranca as coisas desse jeito. O que acontece com esse flúor é que ele gera algumas reações de desequilíbrio que promovem a mineralização dos dentes, né, evitando assim a formação dos buracos ocasionados pela desmineralização proveniente das enzimas bacterianas produzidas. Então não dá para fazer relação, tipo, eletronegatividade do íon? Não. Exatamente, não. Foi como a Luísa assim me perguntou. A gente usa uma outra propriedade que diz respeito até à condutividade elétrica, que são os potenciais de redução e os potenciais de oxidação. Então tu não pode fazer essa relação. Por quê? Porque o flúor menos, ele estabilizou, ele chegou onde um gás nobre quer chegar. Então ele não quer elétron, não tem nem como entrar elétron naquela eletrosfera. Por quê? Porque ele está com um orbital completo. Então não tem mais espaço para elétron.
entende? Então esse aqui não ganha elétron de ninguém. Quem ganha é esse aqui. Tudo bem? Bom, queridos, vamos para a eletropositividade então, que é o oposto. Eletropositividade, que é justamente a tendência em doar elétrons. Tendência em doar elétrons. Tendência em doar elétrons. Ela é bem simples, bem fácil, certo? Doar elétrons. E a gente atribui isso aos metais. Então é muito comum as questões dizerem ou chamarem de caráter dos metais, caráter metálico e tal. Tudo bem? Porque os metais, como a Vicky comentou, são átomos muito grandes. E por serem átomos muito grandes, eles acabam apresentando essa característica bastante própria. Logo, varia para baixo e para a esquerda na tabela periódica. Uma grande observação que se tem que fazer é essa aqui, ó. Não pode entrar nessa leitura quem, pessoal? Não fez combinação, não entra. Só entra quem se combina. Quem não se combina não pode entrar. Então a gente vai cortar a coluninha dos gases nobres aqui, ok? Porque eles não fazem combinações químicas. Se eu fizesse essa questão na prova, eu ia fazer uma pergunta para ti que uma vez um professor na faculdade me fez. E eu não sabia responder. Foi uma pergunta muito básica. Ele perguntou assim, ó. Quem é o metal mais metal que existe? Então, uma pergunta muito banal, né? Muito... Vamos saber. Metal é metal? Não. Se eles têm propriedades diferentes, um vai ter uma propriedade mais acentuada que outro. Concorda comigo? Como é que eu veria quem é o metal mais metálico assim possível? Isso, exatamente, na tabela. Pensemos assim, para eu averiguar isso, talvez eu deva procurar uma propriedade chamada caráter metálico. E o caráter metálico é exatamente a eletropositividade. Quem são os metais mais metais? Que fazem coisas que os metais fazem, digamos assim, de maneira mais natural, mais acentuada. Quem tem o maior caráter metálico. Quais são os metais com maior caráter metálico? Os de transição, será? Os de transição são os metais que ficam mais para a esquerda e mais para baixo? Não. Quem são os metais que ficam mais para a esquerda e mais para baixo? Alcalinos e alcalinos terrosos. Então, estes são os metais mais metálicos, com perdão da redundância e do pleonasmo, obviamente, que existem na natureza. Tudo bem? Uma pergunta muito simples e eu lembro que na época o pessoal ficou meio estarrecido. Eu disse, como assim? Isso já éramos, não é? Enfim, graduandos, não, estudantes em química geral. E a pessoa perguntou, quem é o metal mais metal que existe? Aí a pessoa ficou, como é que eu vou saber responder? Né? Não sei, metal é metal. Não, não é não. Depende do caráter metálico. Na tabela o frâncio, agora o dos japoneses, mas na natureza o césio, pois ele é o alcalino mais alcalino que tem na litosfera. Tudo bem, queridos? Me fiz entender? Então vamos agora para a parte mais algébrica. Oi? Claro. Eu estou repetindo muito para que vocês lembrem de mim, tá? Na prova. Aí vocês não aguentam mais isso, eu já entendi, pelo amor de Deus, para de falar dos japoneses. Isso. Ano passado eu falei desde a primeira aula que a gente teve assim, ó, processo Haber-Bosch, processo Haber-Bosch, processo Haber-Bosch. Caiu. Espero que vocês lembrem de mim. E o engraçado é que caiu no Enem, e as pessoas saíram da prova e disseram, bah, caiu uma questão que o Zé falou na aula de biologia. Eu disse, o quê? Eu não acredito. Eu fiquei o ano inteiro falando desse troço. Né? E aí teve uma de física também, que eu falei, tinha uma questão de física que era muito previsível, agora eu não lembro qual era. E daí veio o Vinícius aqui e falou assim, professor, teve uma questão de física que o Enio deu. Eu comecei a chorar, isso não é verdade, o que eu preciso fazer para ser notado? Né? Ninguém me nota, mas que tristeza, né? Ai. Vai, uma nova... esteticamente, é verdade, eu tenho toque também, tá, Giovana Caldeira? Eu também, ó. Vai ficar baixo astral, vai ficar, tá? Deixa eu mostrar um videozinho pra vocês que é legal aqui, ó. Olha ali, ó. Adoro vídeos, né? Ó, esse aqui. Não é esse aqui. Ó, esse é o meu cachorro.
Deixa eu... Ó, é o cachorro. Esse sou eu. Ué, mas não tá indo. Ah, não tá indo ali. Putz, deixa eu ver. É que ele tá lá embaixo, dá pra ver? Ah, como não? Tá aqui, ó. Ué, mas ele... Olha no tema lá, eu gravei o tema, né? Ele apareceu lá. Pô, obrigado, eu que decorei, hein? Valeu. Se alguém tiver interesse aí, né, em dicas de decoração, eu posso dar uma ajudinha. Tá? Então, olha só. Aqui é o vídeo. Olha que massa esse vídeo. Olha que legal. Esse vídeo é muito massa. Olha só. Mostra a tabela periódica como era desde o século XVIII. Né? Olha ali. Ó, nem sabiam do hidrogênio. O hidrogênio foi descoberto no final do século XVIII pelo Lavoisier, Berthollet. Olha, ele mostra toda a evolução, 15% da tabela, e foi o que tu comentou. A tabela era toda quebrada. Ó, aí acharam o hidrogênio, como eu te falei. Agora tá bonitinha? Agora está completa. Vocês são alunos privilegiados, têm contato pela primeira vez com a tabela inteira completa. Né? Quando eu estudei, ela ia só até aqui. Ó. Ah, então eles sabiam que tinha um espaço, né? Como eu falei para vocês, é igual um álbum de figurinhas, por isso que eu acho que vai cair essa questão. Esse vídeo é muito legal, é muito massa, e em qualquer prova pode ser utilizado. É que a Vicky perguntou. Eu não lembro se eu cheguei a postar ele no grupo, é que eu vi ele ontem, eu achei lá, eu vou postar ele no grupo. É que a Vicky perguntou, é que na prova tem uma tabela. Sim. Daí a gente queria saber se nessa tabela ele já vai existir. Depende dos trâmites legais. Então, ó, desculpa, querida. Quando a gente começa, eles botam elementos com letrinhas correspondentes aos algarismos. Normalmente é UNS, UNP, que é unilptênio, unilséptio. U é 1, N é 0, e aí vem a referência ao algarismo. Dessa organização que tu viu falando, que cuida dessas regras daqui. E o PAC. Não é só eles aprovarem para cair. Mas por exemplo... Vocês já tentaram reconhecer uma firma, vocês já foram tudo fácil, fazer alguma coisa, vocês são jovens, um dia vocês vão fazer documentos, né? Olha que massa, os dois últimos foram o Moscóvio e o Tennessee. Então, tudo demora, pessoal, ainda mais para uma organização tão grande e internacional como a IUPAC. Então, por exemplo, o Darmstadt, que é o 110, ele levou 10 anos. Exatamente. Mas enfim, vai dar tudo certo, eu acho que pelo menos comentar eles vão comentar. Hipoteticamente, assim, sei lá. Isso. Igual a questão de 2016 da URGS, que falava de um planeta desconhecido, KNOS, onde eles tinham um elemento incógnito, URGS 2016. Eles vão fazer exatamente isso. Conheço o pessoal, eles são cafonas. Eles não têm criatividade. Eles fazem sempre a mesma coisa. Tudo bem? Fiquem bem tranquilos e como, sim, não é a Giovana Caldeira comentou, vai haver ali uma tabela meio estranha agora. A gente vai ter uma tabela com um elemento na oitava linha. Bom, queridos, eu queria falar um pouquinho para vocês de duas propriedades que são mais, como eu poderia dizer isso para ti? Um pouquinho mais empíricas, mais experimentais, tá? Eu vou precisar que vocês cuidem elas, porque quando eles querem dificultar a vida do aluno, eles as colocam nas provas. Os elaboradores, não é? O professor que faz a questão. A primeira propriedade é o potencial de ionização. Essa propriedade mescla e mede justamente a tendência ou, digamos assim, a estabilidade, talvez seja a palavra mais didática a ser empregada aqui, de um elemento químico. Quando tu quer ver o quão estável um elemento é, a gente faz essa medida a partir do potencial de ionização. Tá? Potencial. Abre o coração, querido. Olha só, está escrito que é a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo no estado gasoso. Sim. Então, é muito interessante essa tua pergunta. Funciona assim. Quando eu quero fazer uma medida empírica, experimental, a primeira coisa que uma pessoa que é cientista tem que obedecer é um método científico. O que é ciência? É tudo que é literalmente feito de acordo com o julgo, digamos assim, ou seja, com um método científico. Então, tu tem ali uma regra e é dentro daquela regra que tu vai aplicar a tua experiência. Que é a diferença entre humanas e exatas. As humanas não têm método científico, então cai tudo num relativismo. Por isso existe tanta discussão nas humanas sobre tudo. Nas exatas não tem. É isso e ponto. Esse é o método nos diz isso de acordo com o nosso paradigma. Então, quando a gente faz uma experiência, tu tem que anotar, primeiro, condições. É a primeira coisa que tu tem que usar para indicar. Essa é a densidade da água. Ok, que água? Tal. Qual é a temperatura? Tal. Qual foi a pressão que tu mediu? Tal.
Porque todas as condições podem influenciar nesses dados lidos ou medidos. Por isso, esse valor dessa propriedade, ele é averiguado sempre em estado gasoso e neutro do átomo. Essas foram as condições dele, certo? Então, potencial de ionização é a energia necessária, energia necessária para ionizar um átomo. Ou seja, nesse caso, a ionização condiz só com o arranque do átomo, o ato de arrancar o elétron. Necessária para arrancar um elétron, saúde. Um elétron, eu não sei se isso dá saúde para tosse, mas isso é meio educado, né? Um elétron de um átomo, vírgula, de um átomo gasoso e neutro, certo? Gasoso e neutro. Por quê? O gasoso e neutro são as condições nas quais isso é medido. E aqui é interessante salientar que isso acontece quando a gente tem o que chamamos de estado de plasma. A chama que tu enxerga, por exemplo, queimando, é justamente o plasma de um material. Isso é interessante. Por quê? Porque ela conduz a eletricidade e dá aquele brilho característico dos espectros de emissão de um elemento. Ah, que difícil isso que tu falou. Não, é super fácil. Olha só, vamos pegar um gás. Vamos supor que eu tenho aqui um gás hélio. Se tu começa a esquentar bastante o gás hélio, mas bastante mesmo, porque ele é o elemento mais estável que existe, os seus átomos de hélio neutro, que estariam assim, todos neutros, eles começam a ganhar tanta energia, mas tanta energia pelo teu aquecimento, dessa forma, que os seus elétrons começam a aumentar muito a sua energia potencial. E aí eles começam a pular, mas eles pulam e voltam. Só que dependendo da quantidade de energia que tu fornece, o pulo é tão grande, mas tão grande, que é como quando tu estava pequenininha brincando na pracinha, naquele, sabe, gira-gira, na rodinha lá, e daí o teu primo é pouco, digamos assim, esperto, de 18 anos, disse assim, deixa que o primo te gira, né? E foi te girar. E aí foi a primeira vez que tu voou na vida, e foi ejetado. Então é literalmente isso que acontece. Então, quando a energia é muito, muito alta, esse átomo ganha energia, hélio 0, qual é a condição? Gasoso, mais energia recebida, essa energia é em eletronvolts, eu vou chamar de X eletronvolts. A gente pode medir em Newton, pode medir em Joule, que é o mais comum, ou eletronvolts também, que é super popular. E isso vai dar, deixa eu passar aqui para ti, hélio mais 1, que é o hélio ionizado, tá vendo? Mais um elétron arrancado, porque esse elétron foi ejetado. Mais um elétron. Professor, isso caiu no Enem ano passado? Caiu uma questão no Enem ano passado, querida, sobre a eletronegatividade do flúor. Exatamente. Foi uma questãozinha que o MEC se passou. E é interessante salientar aqui, pessoal, que esse hélio mais 1, ele é o hélio que fica no estado de plasma. E aí o que os físicos e químicos obtiveram a partir desses dados? Eles pensaram assim, a quantidade de energia que eu demando aqui, energia assim, que eu vou demandar aqui para arrancar esse elétron, vai definir o quão resistente esse átomo é. Porque se eu precisar de pouca energia, significa que esse átomo perde elétron com muita facilidade. Se eu preciso de muita energia, ele perde elétron com bastante dificuldade. Então, isso vai determinar o quão estável o átomo é, certo? E é óbvio que os átomos mais estáveis vão ser também os átomos mais menores, digamos assim, né? De dimensões mais restritas. E estes átomos, os menores, os pequenininhos, cujos elétrons ficam muito próximos dos seus núcleos,
são os gases nobres. Não, mas gases nobres são neutros. Exatamente, eles são neutros. Mas isso não... Por isso... Então, depois dos gases nobres são os elementos. Sim, exatamente. Ah, mas tu falou que gás nobre não entra. Não. Gás nobre não faz ligação. Essa propriedade mede o quão difícil é de arrancar um elétron de um elemento. E se os gases nobres são estáveis, são inertes, provavelmente não seja muito fácil arrancar elétron, não. Para ser mais expressivo, é tão difícil de arrancar um elétron de um gás nobre que no núcleo do Sol existe o quê? Hélio. Ele aguenta. O hélio plasma é o Sol. O que a gente concebe como o Sol, aquela consistência fluida, é o hélio no estado de plasma ionizado, como vocês estão enxergando ali. Mas esse hélio plasma é muito instável. Depende sempre da energia. Sim, ele é muito instável. O hélio pega elétron de qualquer... Se ele fica assim positivo, ele pega elétron do primeiro átomo que aparece pela frente. Exatamente. Ele seria muito mais poderoso, por exemplo, que o flúor. Porque ele é muito menor, né? Ele é praticamente um próton solto, enfim, 2 prótons soltos, né? E ele é muito pequenininho. É isso, acho que não tem nada a ver. Mas se esse é o hélio do Sol, é por isso que ele fica fazendo fusão. Sim, por isso que a reação ela continua acontecendo, exatamente. Pessoal, tem uma coisa que é interessante salientar que as provas não comentam muito, que é o seguinte, ó. Normalmente se fala apenas em uma energia de ionização, e não tem só uma, podem ter várias. Ó, existe a primeira, que é a primeira energia, ou seja, o primeiro elétron arrancado. Deixa eu até colocar isso para vocês aqui do ladinho. Energia de ionização, eu gosto bastante de escrever isso, porque muitos alunos vão para a prova achando que só pode arrancar um elétron de um átomo. Querido, se tu tiver energia, tu vai arrancando quantos tu quiser, desde que tu tenha energia para isso. Certo? Então tu vai ter aqui, ó, tantos eletronvolts. Essa aqui é a primeira energia de ionização. Isso é muito importante. A primeira energia de ionização de um átomo sempre vai ser menor que a segunda, que vai ser menor que a terceira e que vai ser menor, consecutivamente, que a enésima energia de ionização. Tá? Então tu pode depenar um átomo se tu quiser. Desde que tu tenha energia suficiente para isso, tá? Tu pode fazer. Então, essa é a primeira energia de ionização. Essa é a segunda energia de ionização, correspondente ao segundo elétron arrancado. E essa é a enésima energia de ionização. Deixa eu colocar as reticências antes aqui, obviamente. Ó, enésima energia de ionização. Certo, pessoal? Por favor, usem isso em benefício próprio, porque eu garanto para vocês que os concorrentes não vão saber. Eu garanto para ti. Um átomo pode ter várias energias de ionização ou sofrer várias energias de ionização. Depende da quantidade de energia envolvida no processo. Então, se tu pegar, por exemplo, um sódio, a primeira vai ser uma energia pequena, porque ele tem tendência em dar elétron. Mas quando ele perde o primeiro elétron e fica igual ao neônio, pessoal, vocês têm tecnicamente um neônio potencializado, porque é um neônio com 11 prótons. Então, para tu arrancar elétron do sódio, é difícil, mas tu pode. Aí se tu arrancar, ele vai virar como se fosse um flúor poderosíssimo. E pode arrancar o próximo? Pode, se tu tiver energia, tu pode ir arrancando e depenando o átomo. Então sempre a primeira ela é menor e as decorrentes são maiores que a primeira energia de ionização. Tudo bem? Então tá aí. E a outra propriedade que também ela é mais algébrica e provas que são um pouquinho mais difíceis, como por exemplo a CAF, ITA, FUVEST, Unicamp, adoram colocá-la, é a eletroafinidade ou afinidade eletrônica. Eletroafinidade ou afinidade eletrônica é uma propriedade que, sinceramente, ela não é muito trabalhada, porque ela é a mesma coisa que a eletronegatividade. Sabe? Afinidade eletrônica. A única diferença entre as duas é que a afinidade eletrônica, ela é medida experimentalmente. Ou eletroafinidade, tanto faz, os dois nomes são válidos. É a mesma coisa, indica o mesmo, digamos assim, dado, pensemos assim, só que ela é medida de formas diferentes. Essa aqui é uma medida experimental e a eletronegatividade é uma medida teórica, algébrica, feita a partir da média de outras duas.
Então, essa aqui é a energia liberada ao receber um elétron. Liberada por um átomo, vírgula, ao receber um elétron. Ao receber elétron. Tudo bem? Então, isso é importante porque me preocupa. A gente nem passa direito nas aulas, só que as provas ultimamente têm ressaltado eletronegatividade, eletroafinidade, afinidade eletrônica. Então, eu percebo que muitos alunos nos plantões apresentam certas dúvidas nessa parte. Ah, deixa eu só corrigir aqui. Essa aqui é a quarta, né? Eu pulei aqui. Quarta. E essa aqui é a última. Quinta. Fechou? Prontinho. Então, como é que funciona essa daqui? Assim, quando um elétron passa de um estado de mais energia para um estado de menor energia, ele sempre diminui a sua energia liberando ondas eletromagnéticas. Então, é só pensar na teoria de Bohr. O Bohr dizia que havia o núcleo do átomo positivo e as camadas eletrônicas desse átomo. Quando um elétron, digamos assim, solto, um elétron livre, um elétron sem destino algum, não é? Um elétron sem dono, à la carte a granel. Esse elétron, ele encosta no átomo, ele obrigatoriamente vai sofrer os efeitos do núcleo desse átomo. Então, vamos supor que exista um elétron aqui fora, e ele provavelmente, por estar fora, possua mais energia. Quando esse elétron ele vai rumo a eletrosfera de um átomo, por exemplo, o que acontece? Ele vai para um estado de menor energia. E esse estado de menor energia vai fazer desse elétron um elétron que liberou energia. Então, quando esse elétron entra no átomo e dessa maneira libera energia, porque sempre que um elétron pula para camadas interiores, ele perde energia, ele desacelera, essa energia produzida nesse momento em que ele vai ao átomo, a gente chama de eletroafinidade. Energia liberada. Liberada. Tudo bem? Não entendi nada. Não é tão difícil, queridos. Quando um elétron pula para uma camada mais externa, ele absorve energia para fazer isso. Agora, quando ele volta à camada de origem, o que ele faz? Libera. Então, quanto mais energia ele libera, significa que maior é a força de atração do núcleo desse átomo. E quanto maior for a força de atração do núcleo do átomo, mais afim de elétron esse átomo está. Certo? Então, é muito comum eles escreverem assim para ti, ó, presta bem atenção. A elemento qualquer, vamos supor que seja F0, tá vendo? F0 mais um elétron, o F0 vai puxar com tanta violência esse elétron, e esse elétron vai desacelerar tanto ao entrar no flúor. Vamos ver de novo o que acontece quando o flúor pega elétron nos outros? Isso é legal de ver, ó. Isso é uma coisa que é interessante, não é? É um dos porquês assim dos vídeos que eu passo para vocês o tempo todo, para que vocês vejam. Essa energia que ocorre quando o flúor vira flúor menos, ela é tão alta, pessoal, mas tão alta. Vou colocar aqui, ó, X kilojoules ou eletronvolts. Ela é tão absurda que, repito, olha de novo, vamos ver de novo. O que acontece quando o flúor arranca elétron de alguma coisa? Lembra que eu falei para ti que ocorria uma reação exotérmica? De onde vem esse calor? Tu consegue enxergar agora? Vem da elevadíssima, a maior da natureza, afinidade eletrônica que existe, que é a do flúor. Ele tem tanta força para puxar o elétron, e o elétron perde tanta energia ao ficar no nível 2 do flúor, que é o nível que ele tem, que essa energia é dissipada na forma de quê? Calor, querido. Pega fogo. Então, se alguém, por exemplo, tiver contato com gás cloro, que está na família do flúor, como a gente teve agora, enfim, na Síria, infelizmente, o que vai acontecer com gás cloro também?
Talvez não chegue nesse nível de liberação de energia, mas vai ficar quente, tu também vai te queimar, além de sofrer as reações ácidas que o cloro produz. Por quê? Porque se o flúor faz isso, o cloro também faz isso, porque eles estão na mesma família. Outro elemento que tem uma característica bem parecida, porque ele é bem pequenininho, como o flúor é um que nós estamos bem acostumados. Só que observa a diferença entre este elemento e o flúor, e como a natureza ela é interessante. Esse elemento todo mundo conhece. Que elemento é esse? Oxigênio. O oxigênio também, ó. O oxigênio também. Quando ele arranca o elétron, também em virtude da diferença de energia entre, né, oxigênio e carvão, que gera essa liberação, mas isso também ocorre em virtude da afinidade eletrônica proporcionada pelo oxigênio. O hidrogênio não, querido, ele é muito simples, ele só tem um próton, então é um núcleo muito simples. Não tem tanta força para fazer isso. Mas ele não explode. O hidrogênio explode, mas ele explode porque a diferença energética entre ele e os outros elementos é muito grande. Então, quando ele faz o seu produto, que tem um estado final muito pouco energético, ele acaba liberando essa energia na forma de calor. Ele em si é muito energético. Por exemplo, oxigênio e hidrogênio são muito energéticos, água pouco energética. Quando os dois reagem e formam água, eles precisam perder muita energia para poder se transformar em água. Só para eu ver se eu entendi. Vai ser quando o elétron ele entra para a camada mais externa, ele perdeu a energia. Isso. Aí ele vai ser estimulado por esse estado, ele vai voltar para uma outra camada menos energética. Menos energética. Isso. E essa energia é liberada. Bate e volta aqui. Isso, exatamente isso. Então, sempre que um elétron é introjetado numa eletrosfera, ele vai acabar liberando energia porque ele tem que se desacelerar, porque ele vai para o campo elétrico, digamos assim, do átomo. Então, ele vai perder energia desacelerando e vai acabar produzindo muita, mas muita energia calorífica ou energia em eletronvolts também. Portanto, como é que varia a afinidade eletrônica? Ela varia para baixo, para cima, né, nas colunas, e para a direita nas linhas. Mas, por favor, pessoal, não esqueçam, me prometam isso, pelo amor de Deus, que gás nobre não tem isso, né, pessoal? Gás nobre não ganha elétron, está com o orbital cheio, então gás nobre não vai entrar nessa referência. Certo? Então, essas são as propriedades periódicas que existem, são as 5. Eu vou passar para vocês 3 que são bem pouco conhecidas e, sinceramente, nem caem em prova. Então, vocês precisam saber apenas dos expoentes, ou seja, dos elementos que têm maior, mais acentuada densidade, ponto de fusão e ebulição, coisas do tipo. Tudo bem? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui essas próximas que a gente... tá aqui. Por favor, queridos, na página de número 100, por gentileza, a gente tem densidade, volume atômico, ponto de ebulição e fusão. São 3 propriedades, ok, que tecnicamente não aparecem nas provas. A URGS usou densidade uma vez só em 2005, ponto de fusão e ebulição pode cair em uma que outra prova, assim, tipo PUC, já caiu na PUC, mas foi uma questão bastante simples. Então, não há necessidade de se preocupar muito com essas propriedades. A minha sugestão é que vocês apenas cuidem quem são os expoentes, ou seja, quem são os elementos que são mais densos, quem são os elementos de maior ponto de fusão e ebulição. Então, vamos colocar juntos aqui, vamos completar, por gentileza. Elas são propriedades que não obedecem de maneira tão simples, linha e coluna, são propriedades um pouquinho diferenciadas. Como, por exemplo... Comecemos com a densidade, que na minha opinião é a mais importante. Quem é o elemento mais denso que existe? Quer ver uma coisa interessante? Olha que massa isso aqui. Vai te dar um nó na cabeça assim, mas é legal. Presta atenção nisso aqui, ó. Olha que legal. Ósmio. Meu Deus, eu sempre me atrapalho. Achei, pronto. Nessa tabela. Olhem ali. Esse é o ósmio. Esse aí, na verdade, é um berílio. É uma bola de ferro, tá vendo? Desculpa, uma bola de metal. Perdão. É uma bolinha de berílio. Tu viu o senso comum. Essa é uma bolinha de ósmio. Viu só? Exatamente. Por quê? Porque ele é muito denso. Tu quer ver um outro que também é interessante? Um outro metal que é super denso? Esse aqui, ó. Isso é um químico. A gente não dá muita bola para estética.
tá? Isso é uma bola de ferro, essa assim. Tá vendo? E aquilo ali é uma bacia com mercúrio. Se tu pular no mercúrio hoje, tu vai desenvolver câncer. Mas tu vai boiar. É verdade. Vocês estão vendo ali? É verdade. Ó, então, isso é muito importante, tá, pessoal? Existem metais que são muito, muito densos. E esses metais, eles ficam nessa região ali central. Por quê? Densidade é justamente massa por volume. Então é feita essa leitura de massa e volume. O ósmio é o elemento mais denso que existe. Ok? E o ponto de fusão e ebulição é obra do tungstênio. É muito legal saber que o tungstênio, vocês devem ter feito nas questões. Sabe as lâmpadas incandescentes? Aquelas que liberam calor e tal, que não são ecologicamente corretas? Aquele filamento que tem lá dentro é o tungstênio. Por que ele pode ser usado e aguentar temperaturas tão altas? Porque ele tem o maior ponto de fusão que existe na natureza. Olha só que loucura o ponto de fusão do tungstênio. É de 3.000 graus Celsius. Tungstênio. Essa é a lâmpada incandescente da qual o professor falou, né? E quando passa energia elétrica ali, em função do efeito fotoelétrico e tal, os elétrons são arrancados, fica incandescente, a gente consegue perceber com o movimento a emissão de ondas de calor e elas acabam passando para ondas no visível, conseguimos perceber isso, tá vendo? E ele se mantém igual, uma lâmpada dessas dura tecnicamente não, um tempo considerável. Por que ele não se desmancha em virtude de tantas utilizações? Porque o ponto de fusão do tungstênio, vocês podem perceber ali, ó, é de 3.400 graus Celsius. Tá aqui. Então é o maior ponto de fusão que existe. Ah, mas aí tem o carbono diamante e tal. Pessoal, isso aqui é bem contestável, tá? Não associem o carbono diamante a isso, até porque o diamante não é o alótipo mais comum do carbono. Né? O ponto do carbono que a gente considera como se fosse carbono grafite, e o carbono grafite tem um ponto de 1.300 graus Celsius. A gente usa ele como eletrodos e tal, vocês não precisam levar em consideração o diamante. O elemento que tem o maior ponto de fusão na tabela periódica é o tungstênio, pode ter certeza disso. E o único problema é o seguinte, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. De ebulição também. De ebulição também. Ponto de fusão e ebulição. Ótima colocação. Só tem um pequeno probleminha ali, tá, pessoal? Deixa eu só mostrar aqui para ti, se eu consigo. Fechou, mais ou menos, agora deu. O ponto de fusão e ebulição é bem ruim de ver, porque ele não varia de uma maneira tão simples. Ele cresce, óbvio que vocês precisam descartar o hidrogênio, tá? Mas ele cresce assim, ó, nas 3 primeiras colunas, ele cresce, ó, nessas duas aqui e nessa aqui, que são as 3 representativas, né? Cresce para cima. Na 1, na 2 e na 3 cresce para cima. É bem chato. E nas outras cresce para baixo. É bem complicado, como eu te falei. Por isso que é legal que vocês lembrem, quanto mais perto do tungstênio o elemento tiver, maior vai ser o seu ponto de fusão e ebulição. Eu duvido que alguma prova vá ser tão específica quanto a isso. Porém, é legal que vocês lembrem de um clássico exemplo que eu já mostrei para vocês e que está aqui na família 13, tá? Que tu vai guardar como se fosse curiosidade da tabela. Esse é o alumínio. O ponto de fusão do alumínio é super alto. Está ali, ó, 600 graus Celsius. 600 graus Celsius, tá vendo? Ali está o ponto de fusão do alumínio. Tá, dá uma olhadinha agora no cara que está abaixo dele na tabela. Olha que bizarro. Tu lembra desse? É esse cara aqui, ó, o galho. Tu lembra do galho? Ó, tu esquentou, ele derreteu, é 29. Tu viu isso? Então vai aumentando para cima. Não é uma propriedade muito convencional, não é muito cobrada em prova, por isso, mais uma vez, vou pedir, lembrem do galho, que ele derrete na mão de uma pessoa que tem a temperatura corpórea de 36 graus Celsius, a não ser que esteja febril, fazendo febre ou com hipotermia, sei lá eu. Então, ela vai derreter na mão essa pecinha de metal, tudo bem se tu puser ela na tua mão. Certo? Tá ali então o galho. E só isso que eu vou te pedir. O volume atômico, pessoal, nunca vai ser aplicado em prova. Eu nunca vi uma questão de volume atômico. E olha que o professor já está velho, tem bastante experiência nisso. Então eu duvido que vocês encontrem isso. O volume é calculado pelo volume da esfera mesmo, né?
E é justamente em virtude disso que a densidade cresce daquela maneira. Vocês lembram como é que a gente calcula o volume da esfera? 4/3 de quê? Pi R ao cubo, né? Exatamente. Vai dar tudo certo, tá, pessoal? Não vai cair em matemática também isso, fica sossegado. Mas assim, ó, esse é o volume da esfera, que é a da bola, tá? Então, quando a gente tem ali o volumezinho da bola e tal, e vocês vão calculá-lo, essa relação de massa por volume é o que a gente usa na densidade. Por isso que a densidade ela é estranha, ela cresce para baixo e para o centro, tu viu? Porque tecnicamente, se tu parar para pensar, e os maiores átomos ficam aqui, e os de menor massa ficam aqui. Então, estes vão ser os mais densos. Infelizmente não, porque a densidade ela é calculada por, massa, e a massa cresce para baixo, vocês concordam comigo na tabela, e volume, dividido por volume. Onde é que ficam os átomos com maiores volumes? Nas extremidades, calculados empiricamente desse jeito, ok? Então, se os maiores volumes ficam nas extremidades, os menores volumes ficam onde? No centro. Mas observem, não é raio, não é diâmetro, é volume. É uma outra propriedade, uma outra medição. Por isso que fica aqui no osmo. Quem são os átomos de maiores volumes atômicos? Frâncio e agora aqui o oganécio, que seriam estes dois aqui, das extremidades. Nunca vi cair, nunca vi cair. Se cair, sério, faz uma boa ação, dá um abraço em alguém, conversa com o Uber, como eu já te falei, né? Seja uma pessoa gentil, porque alguma coisa muito errada aí tu fez pro universo, para ele te retalhar dessa forma. Certo, querido?